Checkup no rádio. Checkup no rádio desta terça-feira, o médico geriatra Belísio Neto e abordará um tema muito importante para a saúde da população idosa. Medicamentos em idosos, nem de mais, nem de menos. O uso adequado de medicamentos é fundamental para garantir a qualidade de vida na terceira idade, mas o equilíbrio é essencial. O excesso de medicamentos pode trazer efeitos colaterais graves, enquanto a falta deles pode comprometer o tratamento de doenças crônicas. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da 95 FM, já aqui em clima de carnaval. É uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Checkup no Rádio, falando de um tema bastante relevante para a saúde das pessoas idosas, que são medicamentos, né? Qual é o maior desafio ao prescrever medicamentos para idosos? Na geriatria, a gente pensa sempre na eficácia, logicamente, do medicamento, mas a gente pensa redobrado na segurança. Não adianta só aquele remédio ter o efeito desejado, regredir a progressão de uma insuficiência cardíaca, aquele medicamento ser o tratamento para uma demência de Alzheimer, se ele não é seguro, se esse medicamento da insuficiência cardíaca facilita a queda, se esse medicamento para o Alzheimer tira o apetite do idoso e ele desnutre. Então a gente pensa sempre nesse binômio de eficácia e segurança. O geriatra, eu digo que o que vai contra ao que todo mundo sai prescrevendo. Não, vai na especialidade, ele medica visando sempre a eficácia daquele medicamento, que aquele medicamento agora é um medicamento novo, que tem essa vantagem, só que esquecem de contar às vezes o risco que aquele medicamento, que para um idoso pode ser um risco muito alto. A gente sabe que estatísticas americanas, por exemplo, eles têm 30% das pessoas que internam, elas têm como causa reação, ou direta ou indireta, tem uma relação com reação adversa a medicamentos. Reação adversa a medicamentos é a principal causa, é o principal fator de efeitos adversos, de iatrogenia, que a gente diz, de uso inadequado de medicamentos. São as reações adversas. Então, a gente na geriatria vê muito essa questão, não só da eficácia, mas da segurança também, como você falou. Para a gente manter um equilíbrio, tem que ser eficaz aquele remédio, mas ele também tem que ser seguro, já que os idosos são a parcela da população mais vulnerável a ter reação adversa a medicamento. E o outro lado também, não é só ver a segurança e a eficácia, mas também ver se realmente aquele medicamento está sendo usado de maneira correta. A gente não pode também pecar pela omissão. Às vezes o paciente, pelo fato de tomar muitos medicamentos, ele quer deixar um ou outro, e não tomar o remédio é tão grave como, desde que seja bem indicado, desde que seja seguro, desde que esteja cumprindo seu objetivo, não tomar também. A não adesão terapêutica também é um grande problema para a saúde das pessoas idosas. É verdade que os idosos têm uma maior sensibilidade a certos medicamentos, e como é que isso deve influenciar a dosagem? Os idosos, eles têm sim a palavra seria sensibilidade, seria mais vulnerabilidade a determinados medicamentos. Tem alguns medicamentos que classicamente a gente evita. Existe um consenso, uma força-tarefa americana que juntou e meio que organizou quais são os medicamentos que potencialmente podem causar problemas dos indivíduos. Chamam-se os critérios de Beers. Na Europa também tem uma ferramenta chamada de critérios Start-Stop, que também orienta mais ou menos quais são aqueles medicamentos que trazem mais risco ao paciente, ou que podem causar um efeito adverso se junto com esse, com aquele.
se é hora de começar, se é hora de parar aquele medicamento. Então, existem ferramentas que norteiam o uso de medicamentos em idosos, e isso não é da nossa cabeça, isso a gente segue mais ou menos essas ferramentas. Então, alguns medicamentos, classicamente, eles são inapropriados para pacientes idosos, como por exemplo medicamentos anti-inflamatórios. O idoso tem muita dor, é muito comum ele se automedicar com anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios eles podem desencadear insuficiência renal, eles podem desencadear alterações cardíacas, elevação dos níveis de pressão, pode desencadear hemorragia digestiva, sangrar, fazer uma úlcera, além de interação com outras medicações. Então, anti-inflamatório, sim, ele pode ser usado, mas de maneira muito controlada, muito supervisionada, passada por um médico que tenha experiência e que veja o outro lado da história também, veja a questão da segurança. É um exemplo. Mas os benzodiazepínicos, por exemplo, aqueles remédios de tarja azul não, de receita azul, de tarja preta, eles também são pouco utilizados, eles são pontualmente utilizados em algumas doenças. Via de regra, a gente não prescreve, a gente, pelo contrário, a gente tenta desprescrever quando é necessário. Outros medicamentos, a classe de antidepressivos tricíclicos, né? Amitriptilina, nortriptilina, são medicamentos que a gente também quase não usa pelos seus efeitos anticolinérgicos. Eles dão boca seca, dão intestino preso, eles aumentam o risco de arritmia, eles dão esquecimento, eles alteram a cognição, eles facilitam quedas, aumentam o risco de hipotensão ortostática. Então, 3 exemplos de medicamentos que são medicamentos que os idosos são bastante vulneráveis a tomar e ter efeito adverso com esses medicamentos. Mas o contexto de idosos muito medicados, muitos com várias doenças, cada medicamento tem sua individualidade, os objetivos são um pouco diferentes, mas a gente sempre tendo em mente a segurança do medicamento. O objetivo é a eficácia, mas é também a segurança. O ouvinte pergunta aqui: idoso com 94 anos de idade pode tomar magnésio treonato? Se tiver deficiência de magnésio, pode. Porque assim, há eu diria uma pandemia de uso de magnésio nas pessoas. Um idoso de 94 anos, se ele não tiver nenhuma outra prioridade, o magnésio não vai resolver a vida dele. Se ele quebrar um osso, o magnésio não vai resolver. Se ele fizer um apendicite, o magnésio não vai resolver. Se ele tiver diabetes, o magnésio não vai resolver. Se ele tiver hipertensão, o magnésio não vai resolver. Se ele tiver uma demência, não vai resolver. Magnésio é para quem não tem uma doença e quer talvez tenha uma ou outra evidência de que ele melhora o sono. Até eu vou ter muito cuidado de falar do magnésio, que as pessoas são apaixonadas por magnésio. Mas num paciente de 94 anos, se ele tiver outras prioridades, a canalização das energias tem que ser todas para as outras coisas, para as doenças que ele já tem. Mas se é uma pessoa mais jovem, que não tem nenhuma doença, está querendo qualidade de vida, a gente pode até pedir para o nutricionista orientar se é para suplementar ou não esse tipo de substância que está aí na internet, todo mundo usando, em virtude de achar que vai melhorar muitas coisas. E na verdade o magnésio ele tem suas funções. Por exemplo, ele está relacionado com a absorção do cálcio. O magnésio está relacionado com a condução do impulso nervoso. Quem tem deficiência de magnésio pode entrar em convulsão, quem tem deficiência de magnésio pode ter hipocalemia. Então, magnésio tem suas funções, tem funções nos ossos, mas se a pessoa tem níveis de magnésio normais, suplementar é contestável. Mas contestável, que eu digo, não é errado, mas é contestável, não é para sair por aí. Vamos gastar as energias com o que a gente precisa saber, não usar medicamentos em excesso, nem também deixar de tomar aqueles que são necessários, porque o que eu vejo é pessoas substituindo os medicamentos por medicamentos assim, que ele tem aquela ilusão que são naturais, que não fazem mal, e que isso é tão perigoso como tomar um medicamento que causa efeito adverso.
Quais são os riscos da automedicação entre os idosos? E como é que os familiares podem ajudar a evitar esse comportamento? Os idosos, eles são aquela parcela da população, estatisticamente, que tem mais doença, né? Então, naturalmente, eles tendem a usar, necessitar mais de medicamentos, porque tendem, estatisticamente, a ter mais doenças. Os idosos de hoje, eles têm mais doenças crônico-degenerativas. Hipertensão, diabetes, eles têm a demência, eles têm depressão, tem osteoporose, tem várias doenças que podem necessitar de medicamentos. Doenças no coração, Parkinson, são doenças que requerem uso continuado de medicamentos. Então esses pacientes, eles são mais vulneráveis pelos sintomas que eles têm a se medicar. Tem uma dor, ele vai lá, medica, ele tem uma incidência maior de dor, ele tem uma gripe, ele vai lá, medica. Então o risco que eles são mais vulneráveis a tomar mais remédios, eles têm mais acesso à farmácia, porque eles vão sempre comprar seus medicamentos. Então eles são mais vulneráveis a fazer a automedicação, porque tem mais sintomas, porque tem acesso à farmácia, tem ali a mentalidade voltada para essa questão da saúde, então eles têm mais essa vulnerabilidade. É tanto que programas de TV, como missas, programas de TV voltados para o público idoso, eles têm muita propaganda de remédio. São aqueles cálcios, são aqueles suplementos, Oropronobis, que tá na moda agora, nesses programas que são voltados aos idosos, porque eles são mais vulneráveis a usar medicamentos, porque tem muitas doenças, tem esperança de que aquele remédio que na propaganda promete resolveu todos aqueles problemas dele, ele já está chateado de tomar muitos medicamentos, então eles são mais vulneráveis a se automedicar. E são realmente pessoas que sofrem com essa automedicação por falta de orientação. Vou dar um exemplo que eu já dei várias vezes aqui nesse período de gripe. Os antivirais, os antigripais, eles têm substâncias antihistamínicos que podem facilitar quedas. E aqueles antivirais, antigripais, tomar um xarope para gripe, são 2, 3, 4 substâncias. E dos que está tomando, às vezes, 10 medicamentos, não sabe como cada substância dessa pode fazer efeito adverso, se misturando com outras do próprio organismo. Então, o perigo está aí, dessas substâncias do xarope da gripe se misturarem com outra substância, anular o efeito dela, ou mesmo se misturarem com essa e potencializar, dobrar o risco daquele medicamento. Então, um medicamento para anticoagular o sangue, toma um xarope desse, toma um remédio para dor, e o risco de sangramento do paciente aumenta em exponencial. Então tem que ter segurança, tem que saber o que vai fazer, tem que estar ali com muito cuidado, que reação adversa a medicamentos é a principal causa, aliás, é 1/3 das causas de internamento nos Estados Unidos, e a gente todo dia está vendo paciente que, mesmo que a gente tenha seguido todas as normas, os protocolos, as orientações nacionais, internacionais, quando a gente vai começar um medicamento, aqui e acolá, esse medicamento, o organismo do indivíduo não tem, é mais vulnerável, porque está envelhecido, ele faz uma reação adversa. Imagine sem seguir todas essas checagens que a gente faz para poder medicar um paciente. Então, muito cuidado com a automedicação. Desde medicamentos da farmácia, a automedicação natural, ninguém sabe o que é que tem em determinadas plantas, suplementos, tá aí o magnésio, mas suplementos em geral, polivitamínicos. Esse remédio aqui é bom para memória, esse é bom para os ossos, é tudo que uma pessoa quer. Um remédio bom para memória, outro bom para os ossos, outro bom para emagrecer, um remédio bom para isso, mas não diz qual é o mecanismo de ação desse remédio, como é que ele faz a pessoa. Tem algum estudo que demonstrou que esse remédio realmente vale a pena eu tirar do meu remédio, do dinheiro do meu remédio para a pressão, para poder comprar isso aí, ou não, eu vou só aumentar o número de remédio e ficar naquela ilusão que esse remédio é bom para isso. Não, ele trata isso, é isso. O ouvinte pergunta aqui, qual a importância da vitamina A a Z? Que vitamina é essa?
É um polivitamínico que tem vitaminas, todas as vitaminas, de A a Z. Os polivitamínicos, eles são muito consumidos nos Estados Unidos. É uma febre tomar polivitamínico. Os idosos, eles têm, na maioria das vezes, algumas carências nutricionais, mas poucas vezes a gente lança mão de polivitamínicos. Vez por outra, publica-se estudos, a literatura traz até estudos bem feitos que demonstram que os polivitamínicos podem ajudar a evitar determinada doença, mas via de regra não é uma recomendação geral, né? Eu sempre digo, se polivitamínico fosse bom para todo mundo, colocava-se na água, assim como se coloca iodo no sal, né? Então, não é para todo mundo. Polivitamínicos são várias vitaminas. Cada vitamina dessa, ela tem uma ação, ela pode fazer interação com outra. Por exemplo, a vitamina C é um ácido ascórbico, então ela pode agredir o estômago. Não é que ninguém possa sair por aí tomando vitamina C, não. Mas precisa ser bem indicado. Os polivitamínicos, ele tem suas indicações precisas. Por exemplo, um paciente que tem uma síndrome desabsortiva, ele está com o estômago que não consegue absorver a alimentação na nutrição, então a gente pode lançar mão. Sendo que tem deficiência de determinadas vitaminas, a gente repõe aquela vitamina para aquele indivíduo, mas sair tomando a vitamina de A a Z seria assim precipitado, né? Seria você estar usando um medicamento, gastando seu dinheiro, usando seu organismo para absorver, digerir, metabolizar essas substâncias, podendo estar priorizando para outras coisas, para atividade física, para uma alimentação saudável, para alguma coisa, porque as pessoas sempre querem algo a mais. Aquelas pessoas que já têm um estilo de vida saudável, elas querem um plus, elas querem um algo a mais para que possa se fazer. E às vezes não precisa desse algo a mais. Quer resolver tudo com medicamento só, né? Exatamente. O polivitamínico que ele entra. Não é que esteja contraindicado, não. Eu uso no consultório, vez por outra, eu lanço mão de um polivitamínico para um idoso que está precisando, mas de A a Z, ele é um nome, eu acho até comercial, de um polivitamínico que tem várias vitaminas, vitamina A, B, C e até o Z. Então, não é uma recomendação assim, como é que eu poderia dizer, para todo mundo. Deve ser para quem realmente precisa. Tem ouvindo com a gente, bom dia. Bom dia, Marcos Danta, doutor Belísio. Doutor Belísio, minha mãe toma Prolopa para o Parkinson. Pode esse remédio causar trazer assim, alguma doença para o estômago, no estômago? Pode. O Prolopa, Marcos Dantas, por exemplo, a gente estava falando de muitos medicamentos e às vezes uma doença só pode levar o paciente a tomar 5, 6 comprimidos por dia. É o caso do Parkinson. Uma doença só, como por exemplo a insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida e tal, ela leva o indivíduo a tomar 3, 4, 5 medicamentos. Às vezes 2 doenças fazem o indivíduo tomar mais de 10 medicamentos. Então o número de medicamentos às vezes não é proporcional ao número de doenças, porque tem uma doença que leva a tomar muitos medicamentos. Prolopa, que é a levodopa com bezerazida, é o nome comercial de um medicamento que é o padrão ouro, né? É o medicamento de primeira linha para tratar a doença de Parkinson. Esse medicamento, ele tem os efeitos positivos, né? A eficácia dele é deixar o paciente menos rígido, deixar ele com a movimentação mais rápida, sem desequilíbrio, diminui o tremor na doença de Parkinson. Mas o Parkinson tem essa questão de os sintomas da doença e os sintomas do tratamento. O levodopa bezerazida, no caso o Prolopa, ele traz também seus efeitos adversos. E a gente tem que durante a doença ir minimizando, equilibrando isso. Ele faz náuseas, né? Quem toma Prolopa pode ter náuseas. Quem toma o Prolopa pode ter reações motoras também, de ficar com movimentos involuntários, ficar fazendo careta, às vezes mexendo a mão, mexendo outra, movimentos no pescoço, movimentos involuntários quando ele está numa dose, no pico da dose, né? Então
tem efeitos também do medicamento. Ele cria uma tolerância, com o tempo você tem que aumentar mais doses, tem que fracionar as doses, tem que associar um outro medicamento. Então o Parkinson, ele a questão dos sintomas da doença, a rigidez, a lentificação, o tremor, mas ele também tem os efeitos adversos do tratamento, tem os efeitos adversos do Prolop. Então, respondendo ao ouvinte, o Prolop pode trazer sintomas sim no trato gastrointestinal, mas são náuseas e com o tempo isso desaparece. O paciente a longo prazo que já toma, ele já é acostumado. É mais no início do tratamento, quando a gente começa o tratamento, a gente até deixa um medicamentozinho para náuseas, caso ele venha a sentir. Mesmo a gente começando devagarzinho, um quarto da dose, vai aumentando para metade, vai aumentando para a dose que você quer iniciar, a gente tem efeitos adversos no estômago, seria a náusea. Agora, quais são os sinais de que um idoso está tomando medicamentos em excesso ou de forma inadequada? Quando aquele idoso está tomando algum efeito, está tendo algum efeito adverso, a gente percebe, o idoso é muito vulnerável na parte da mente, né? O idoso começou a delirar, ter confusão mental, a gente tem que pensar logo se ele não está tomando nenhum medicamento extra, nenhum medicamento novo a mais, em acesso, ou está tomando remédio duplicado. Então, confusão mental seria um sintoma que as famílias devem alertar. Quedas é outro sintoma. Os pacientes que tomam medicamentos fora do que está ali tudo prescrito, nunca caiu, agora está sofrendo queda, está muito instável na marcha, na mobilidade, esse paciente pode estar... A gente tem que suspeitar de medicamento novo ou de algum medicamento que ele está tomando e não está dando mais certo, ou que ele está tomando de maneira errada. Sonolência é outro sintoma que eles, quando estão tomando algum medicamento extra ou errado, ou de maneira inadequada, ou se automedicando, o exemplo do xarope da gripe, tem antihistamínico, esse remédio dá muita sonolência. Então o paciente está muito sonolento, ou ele está sem dormir, a gente tem que pensar em medicamentos, ou ele está com a dor no estômago, está vomitando. São sintomas que podem levar a família a pensar em muitos medicamentos inadequados. O que eu sempre peço para as famílias fazerem é checar aquela sacolinha de remédio, principalmente esses idosos que gostam de tomar medicamentos, sempre estão se automedicando. Checar primeiro e ver se está tudo na validade correta, aquela farmacinha que ele tem para emergências, porque às vezes vai acumulando ali, um remédio tem 2, 3 anos que está vencido, está ali na farmacinha. Se está num ambiente, né, de estocagem seguro, se aquele medicamento não era para estar na geladeira, se aquele medicamento não está aberto, se aquele medicamento, aquele comprimido não está aberto ali há muito tempo, se não está num ambiente muito quente, então tem que ter saber onde é que está e depois ver o que realmente aquele medicamento, se aqui está precisando. Mas isso é um tratamento que durou uma semana ou 2, um mês, o paciente sobrou a caixa, ficou por ali, e vez por outra que ele tem um sintoma, ele toma, então isso diminui o risco. Fazer essa limpeza na sacola de medicamentos da farmacinha dele em casa. E os familiares que amam, que cuidam bem dos seus idosos, eles devem ter por prática, pelo menos semanalmente, checar os medicamentos, se está tomando a quantidade, se está tomando certo, botar aqui mamãe, papai, vovô, vovó, esse aqui você está tomando como? E esse está tomando como? E esse está tomando como? E esse outro que apareceu aqui que não estava na prescrição do Dr. Belísio? Ah, não, esse aqui fui na farmácia, a pessoa... Não, então vamos mandar uma mensagem para o Dr. Belísio, saber se esse remédio não vai atrapalhar. Eu dei meu exemplo, mas do médico da confiança daquela família. Então é uma forma da família ter o cuidado, checar essa sacolinha de medicamentos de urgência e verificar periodicamente, eu dei um exemplo semanal, mas periodicamente dar uma checada, porque cada consulta, quando eles vão para reavaliação, a primeira coisa que eu peço para levar é a sacolinha de remédios, e ali eu faço uma checagem de cada um, se está tomando certo, se ainda precisa daquele medicamento, que a gente está sempre tentando diminuir medicamento, se aquele medicamento precisa ser naquela dose. Então
é importante essa checagem periódica dos familiares. Doutor Belísio, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, o espaço, agradecer os ouvintes pelas perguntas, é muito importante que eles participem. Queria mandar um abraço para meu amigo Pedrão, né, da loja ali de carros, da oficina elétrica, meu parceiro de treino, que ontem levou, segunda vez que ele leva uns limões. Biligui, o nome do limão. Biligui? É um limão bem diferente. Agradecer a ele e mandar um forte abraço e pedir para todo mundo rezar pelo meu padrinho que está muito doente no hospital, Zé de Alencar. Está se recuperando de uma internação, de uma cirurgia na UTI, mas a gente ainda está batalhando bastante por ele. O pessoal me pergunta muito na rua, mas ele está um pouco melhor do que já esteve. Está melhorando aos poucos, mas está melhorando. Forte abraço e até a próxima semana. 7h50. Já a gente volta com mais informações aqui no nosso Panorama.